Oi, pessoal, dando continuidade então, né, para a gente finalizar aquele bloco ali dos pressupostos processuais, né, ainda falta falar sobre a capacidade processual das pessoas casadas, né, e a própria representação processual. Então, o artigo 73, ele estabelece que em todas as ações que se tratarem de direito real imobiliário, posse, propriedade, aluguel, uso capião, necessariamente o cônjuge deverá ter o consentimento do outro, né? Com uma única exceção, que é quando forem casados sobre o regime de separação absoluta dos bens, né? Então, nós vamos ter aí essa exceção que, sendo o regime de separação total de bens, né, essa autorização, então, é dispensada. Né? Então, o artigo 73, parágrafo 1º, ele estabelece, então, os requisitos, né, de quando ambos os cônjuges deverão, inclusive, ser citados para a ação. No artigo 73, referia-se, então, a propor a ação, né, a ajuizar a ação. E no artigo 73, parágrafo 1º, 2º e 3º, refere-se quando tem que ser citado na ação, né? Então, diz ali, no inciso 1º, né, que salvo se casado, né, com exceção, se forem casados pelo regime de separação absoluta de bens, né, deverão ser citados, né, nas ações que versem sobre direito real imobiliário, a mesma coisa. São de uso capião, propriedade, locação, posse, qualquer tipo de direito real. Tá? Resultante do fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. Né? Então, sempre reiterando, independente de divórcio, separação de uma união anterior, né? Todos os atos envolvendo patrimônio, envolvendo direitos imóveis e móveis, deverá então haver a citação do cônjuge, certo? E fundada a dívida contraída por um dos cônjuges relacionados ao bem de família, né? A gente não viu ainda o que é um bem de família, mas normalmente, né, é considerado um imóvel que serve, né, de moradia, né, do casal e da família, dos filhos, então isso é considerado um bem de família, né? Então, referente àquela dívida, o cônjuge também, né, deverá ser intimado, né, deverá ser citado, né? No inciso 4º diz ainda que quando se tratar de reconhecimento, constituição ou extinção de ônus do imóvel, né? No caso de hipoteca, alienação fiduciária, garantia, qualquer tipo de ônus real, certo? Também deverá ser citado ou intimado. Né? No parágrafo 2º diz que nas ações possessórias a participação do cônjuge, do autor e do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticados, né? Então, se tratando de direito comum, né, de ambos, né, mesmo sendo ajuizado somente no nome de um dos cônjuges, somente nesse caso será indispensável. Caso contrário, tem que ser ter, né, a anuência ou ser ajuizado no nome do outro cônjuge. É interessante o artigo 73, parágrafo 3º, que estabelece os mesmos direitos, né, igual aqui os tipos de relações afetivas, ou seja, o que vale para o casamento vale também relacionado à união estável devidamente comprovada aos autos. Né? Antigamente nós tínhamos várias formações de sociedade de fato, sem qualquer tipo de legalização. Hoje a gente fala em contratos particulares, fala em escrituras públicas, fala em declarações. Então, devidamente provado nos autos, deverá haver, então, esse consentimento aqui relacionado ao cônjuge. Dando seguimento, então, nós vamos falar sobre a representação processual, né, que é aquela exercida, então, pelo advogado. Eu vou tentar fazer uma síntese aqui, né, a pessoa habilitada, então,
para fazer o ajuizamento da ação, né, não referente às questões de pequenas causas, né, que ali é possível, então, sem a exigência de procurador processual, no caso. Mas das demais ações, né, a pessoa habilitada para fazer, então, o ajuizamento, né, da demanda, né, o pedido é quem? É o advogado, né, constituído pela Ordem dos Advogados do Brasil, registrado, não havendo qualquer tipo de impedimento ou suspensão, e devidamente habilitado, que é feito através do quê? A habilitação é feita através da procuração. O que acontece? É quando, por exemplo, eu tenho um pedido urgente e para não perder o meu direito, em virtude da urgência da situação, eu ajuizo a demanda sem procuração nos autos. Eu, particularmente, já tive em 2 ou 3 ações de medicamento, principalmente, em virtude do fechamento do fórum, no final de semana, nós ajuizamos as ações sem procuração, pedindo então, requerendo prazo, né, no prazo de 5 dias, para que fosse então legalizada a situação, ou seja, que fosse regularizada a situação. E é justamente isso que estabelece então o artigo 104, né? O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado de urgência, né? Ou ato considerado urgente. Então, eu posso ajuizar uma ação, né, para evitar preclusão, para evitar decadência e a prescrição, ou no caso de um pedido urgente, né? Desde que regularizada. E é o que vem e traz o artigo, então, 104, parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas no caput, né, o advogado deverá, independente de caução, não existe aqui necessidade, né, de eu caucionar, de garantir, né, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. Então, é dado um prazo de 15 dias. Se não cumprido, pode o juiz conceder o prazo de mais 15 dias, né? Então, o limite vai ser 30, não havendo, então, a juntada do prazo legal, todos os atos ratificados, né, não ratificados, na verdade, que é o que dispõe, né, o parágrafo 2º, serão considerados ineficazes, ou seja, serão considerados nulo, né, porque não houve, então, a regularidade da representação processual, né? Então, por isso a importância aqui de você cumprir aquilo que determina o juiz, né? E também determina o Código de Processo Civil referente à regularização processual. Agora, então, a gente passa a ver a figura do litisconsórcio e, posteriormente, a intervenção de terceiros, né? Que são, na verdade, figuras em que permite processualmente a inclusão de um terceiro interessado na lide. E nós vamos ver o motivo desse interesse, né? Por que existem, então, essas figuras? Eu vou deixar junto com o vídeo da aula um material específico sobre litisconsórcio e intervenção de terceiros para vocês poderem estudar. Em que pese na atividade anterior, eu acho que vocês já devem ter tido uma noção preliminar dessas figuras processuais. No entanto, eu também vou passar como atividade dessas aulas um exercício, né, no sentido de vocês poderem averiguar e assimilar melhor quais são essas figuras processuais, né, tanto do litisconsórcio quanto da intervenção de terceiros. Inicialmente, então, através do litisconsórcio, né? Pelo CPC de 2015, nós temos, então, a figura do litisconsórcio por comunhão, conexão e afinidade, né? O próprio artigo 103 do CPC, né, estabelece, então, o que é a figura do litisconsórcio, né? Então, 2 ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativo ou passivamente, quando. Então, eu posso ter litisconsórcio tanto no polo ativo quanto no polo passivo da demanda, né? Então, eu posso ter uma concorrência tanto no polo ativo quanto no polo
passivo. E como é que se dá essa concorrência, né? Como o próprio nome diz, litisconsórcio, é uma concorrência do litígio, né? Os dois estão pleiteando, né, no mesmo processo. Primeiro, quando há, então, uma comunhão de direitos ou de obrigações relativas à lide, né? Vamos dizer que pai e sogro têm possibilidade de pleitear uma indenização em virtude de um acidente dos filhos, né? Então, aqui eu vou ter o quê? Na verdade, eu vou ter uma comunhão, né, de litisconsórcio. O bom seria em que ambos constituíssem o mesmo advogado. No entanto, o que pode acontecer é o quê? Que cada um constitua o procurador que seja de sua confiança, né? E ambos ajuizem a mesma demanda, pleiteando então a ação de indenização. O que acontece nesse caso? O juiz manda reunir, havendo um litisconsórcio ativo, né? A segunda possibilidade é por conexão. Nós já vimos o que é conexão, né? É quando há uma conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, né? E isso a gente viu nas aulas passadas, né? Quando se trata do mesmo pedido ou da mesma causa de pedir, né? E aí tem que haver um litisconsórcio dessa ação, né? Ambas pessoas pleiteiam o mesmo pedido, a mesma causa de pedir, né? Nesse caso que eu falei para vocês, né? Ambos têm direito à indenização, por exemplo, pais ou netos, né? Pais ou sogros, dependendo da situação. Então, vai haver a conexão por litisconsórcio. E o terceiro é quando houver afinidades de questões por ponto comum, de fato ou de direito. Por exemplo, 3 ou 4 famílias de assentamentos irregulares ajuizam uma ação que pode vir a afetar outras famílias. Nesse caso, também pode haver um litisconsórcio ativo da ação, né? Ou até mesmo essas outras famílias serem chamadas para fazer parte, para fazer litisconsórcio do polo passivo da demanda, que é normalmente meio raro, mas pode acontecer porque elas também têm interesse de agir, certo? E nesse caso são considerados por afinidade. O artigo 113, parágrafo 1º, estabelece que o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quando o número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou cumprimento da sentença. Por exemplo, gente, vamos dizer que 4 ou 5 famílias ajuizam uma ação de regularização no direito possessório, né? Só que esse direito afeta outras famílias também, né? É um direito que vai ser englobado na sua totalidade. O que pode fazer o juiz, né? Para que se evite, né, o ajuizamento de várias outras ações, né, que são considerados litisconsórcios facultativos, o juiz determina uma emenda inicial e passa, então, a fazer com que esse pedido seja de interesse coletivo, né? Então, esse caso aí, havendo um litisconsórcio facultativo, né, pode vir ou não intervir, aquelas famílias então passam a ser representante dos demais, aquela ação passa a ser representante dos demais, evitando assim, né, uma procrastinação, né, ou seja, um tumulto processual, né, para que a demanda seja resolvida de forma mais rápida, tá? No parágrafo 2º diz que o requerimento da limitação interrompe o prazo para manifestação da resposta, né? Prove que vai haver uma emenda da inicial, então vai ser interrompido o prazo para manifestação da resposta, né? Provavelmente da contestação, certo?
No artigo 116, aparece uma outra figura que é denominada de litisconsórcio unitário. Tá? O que é? É quando, pela natureza da relação jurídica, tá, o juiz tiver que decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsórcios. É justamente isso que eu estava falando, né? Num primeiro momento, então, ele pega e afasta os litisconsórcios facultativos e depois engloba, né, todo esse direito num litisconsórcio unitário, justamente para nós termos uma agilidade do processo, né? Não termos uma confusão, né? Ou até mesmo uma procrastinação do processo, né? Um distúrbio, né, dos atos processuais e evitar a demora processual também. Então, ele pega e decide, né, sobre o litisconsórcio unitário, que é o caso dessas famílias aí que vão englobar o mesmo direito. Uma outra figura que nós temos é o litisconsórcio necessário. Né? O que é o litisconsórcio necessário? Por disposição de lei ou quando pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depende da citação de todos que devem ser litisconsórcio. Por exemplo, né? Vamos dizer que nós temos uma ação possessória de regulamentação de determinada área urbana ou rural, né? E nós precisamos, então, fazer o litisconsórcio necessário, chamarmos outras pessoas além dos antigos donos, chamar o Estado, chamar a União, chamar o município para ver se, no caso de regularização dessa área, não vai afetar direito desses litisconsortes chamados, né? Então, para ver se essa eficácia dessa sentença, né, não vai prejudicar também o interesse dessas pessoas que estão sendo intimadas, chamadas, né? No artigo 115 estabelece, né, que a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, né, sem a possibilidade de você chamar essas pessoas a responderem esse tipo de demanda, deverá ser considerada nula, justamente porque não respeitou o contraditório e a ampla defesa, né? Se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos os que deveriam ser integrados ao processo, chamou somente por exemplo, um ente, somente um município, não chamou Estado e União, tem que ser uniforme, certo? Então é nula de toda forma, certo? Ineficaz a pena para aqueles que não foram citados. Vamos dizer que se trata de uma regulação de direito possessório, mas o maior afetado é o município, sendo que só poderiam ser chamados o Estado e o município para ver que se tinha um interesse, certo? Então, não vai prejudicar a relação jurídica em si. Então, vai ser considerado ineficaz relacionado a esses, né? Então, nós primeiros temos que averiguar se o interesse desses entes que estão sendo chamados são essenciais ou não para a relação jurídica, se vai ter uma interferência nessa relação jurídica. Havendo interferência, pode ser nula ou pode ser ineficaz, dependendo da situação e do caso concreto. No parágrafo único diz o seguinte: no litisconsórcio passivo, o juiz determinar ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsórcios, dentro do prazo que assinar sob pena de extinção do processo. Ou seja, ele vai definir um prazo para que todos sejam chamados ali, né, para sejam chamados como litisconsórcios, não havendo a regularização desse ato, por consequência, o que vai acontecer? Vai haver extinção do processo, certo? Então, tem que cuidar, né, essa questão aí de chamar ali os litisconsórcios, né? Nós primeiro precisamos identificar se é um litisconsórcio facultativo ou necessário, né? Para depois estabelecer, então, quais serão, né, as consequências. Tudo isso está bem explicado, né, no material que eu passei para vocês, certo? E após, então, o artigo
15, nós vamos falar então agora sobre a intervenção de terceiros, né? Que pode ser resumida na figura de oposição, assistência, nomeação à autoria, denunciação da lide e amicus curiae. O amicus curiae, né, uma intervenção em que não há uma maior discussão, mas nós vamos falar para poder abordar aí a intervenção do amicus curiae. O que é, na verdade, a oposição, né? Como é que a gente pode, então, falar da oposição? A oposição, ela era uma figura de intervenção de terceiros que era instituída pelo artigo 1960, pelo CPC de 73, e que, na verdade, foi suprimida pelo CPC de 2015. Na verdade, ela passou a fazer parte, então, da assistência, né? Então, ela deixou de existir, né? Ela desaparece, né, do rol de intervenção de terceiros e passa, então, a ser tratada na figura da assistência, que é o ponto que nós vamos agora, então, abordar. O que é a assistência, tá? Nós podemos, então, falar, né, que a assistência, ela se dava primeiramente pelo Código de 73 de duas formas: pela assistência simples ou pela assistência litisconsorcial, que é aquela que nós acabamos de falar, né? E hoje, na verdade, se divide em assistência de disposições comuns, assistência simples e assistência litisconsorcial, né? E começa, então, a partir do artigo 121 do CPC de 2015, né? O que é, então, a assistência? Falando, por óbvio, da assistência simples, né? A assistência é a atuação, né, de um auxiliar da parte principal que exercerá os mesmos poderes e se sujeitará aos mesmos ônus processuais do assistido, tá? Na verdade, o que acontece? Ele é um substituto processual, certo? Ele não é um gestor do negócio, ele é literalmente um substituto da pessoa que está ajuizando a demanda, certo? E aí ele vem falar a partir do artigo 122, né, algumas consequências dessa assistência, né? A assistência simples não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. O assistente, na verdade, ele assume praticamente, como se pode ver, né, pelo artigo 122, o papel de autor da ação, né? Então, é como se fosse assistido, né, através dos seus atos, daquela pessoa que ajuizou a ação, né? Então, tanto na posição de autor quanto na posição do réu, tá? Ele atua, então, como um substituto processual, né? Que, inclusive, no artigo 121 diz, né? Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado processual, né? Então, necessariamente, essa pessoa que assiste o assistido, na verdade, vai assumir as responsabilidades pelo ajuizamento e pela condução dessa ação, tá? O que acontece? Nós vamos ter, posteriormente, eu vou colocar um material à parte para que a gente possa enxergar
essas questões no caso concreto, né? Aqui nós estamos fazendo a título de diferenciação, né? E conhecendo a figura da intervenção de terceiros. Mas é interessante depois que vocês possam, então, rever esse material, e inclusive eu já disponibilizei um outro livro também, para que vocês possam enxergar essas figuras de uma forma mais específica e também, posteriormente, se vocês tiverem alguma dúvida, me coloco à disposição para poder sanar essas dúvidas, tá? A terceira, nomeação autoria, né? O que é a nomeação autoria? É a pessoa que, na verdade, deveria ser a legitimada a juizar a ação, né? O artigo 338 diz: alegando o réu na contestação se parte ilegítima ou não ser responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Tá? Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, né? Vamos dizer, por exemplo, que uma pessoa era legitimada para ajuizar uma ação de indenização ou uma ação de cobrança, né? E o réu descobre que, na verdade, essa pessoa não era a pessoa legítima. Vamos dizer que, ao invés da ação de cobrança ser ajuizada pelo proprietário do imóvel, foi ajuizada pelo locatário. Se descobre essa situação e aí o que acontece? O réu, na sua defesa, pode então fazer a nomeação à autoria, certo? E aí, consequentemente, né, nós vamos ter o incidente de substituição, que a gente chama, né? Quando essa substituição, né, acontecer por parte do réu, que é o que dispõe ali o artigo 339, né, nós vamos pegar e vamos ter como se fosse um mini processo para averiguar essa situação, né? Vamos dizer que o locador ajuiza uma ação contra o proprietário do imóvel e se descobre, na verdade, que ele não era o proprietário, era uma outra pessoa. Há aqui também nomeação, autoria por parte do réu. Então, quando alegar sua ilegitimidade, incube ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, ou seja, obrigação legal indicar quem realmente é o réu, né? Se o autor aceitar a indicação, procederá no prazo de 15 dias a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Se no prazo de 15 dias o autor optar por alterar a petição inicial para incluir como litisconsórcio passivo o sujeito indicado, o processo retomará a sua fase normal, ou seja, o seu processamento normal, certo? Eu vou finalizar então esse bloco e passo então a falar agora sobre a denunciação da lide, né, e o amicus curiae para a gente fazer então o fechamento da matéria, tá? Em breve eu já retorno.